Questão 11. No interior de um cubo de aresta 2A, põe-se um cilindro equilátero de altura 2A. O volume do cubo não preenchido pelo cilindro é... Então, o que ele fala? Tem um cubo, então nós temos um cubo, e temos um cilindro equilátero de altura 2A. O cubo também mede 2A, então tem a mesma altura os dois. O que ele vai fazer? Ele vai colocar esse cilindro dentro do cubo. Imagina aqui, ó, a altura é a mesma, e aqui o diâmetro da base, como ele fala que é equilátero, então o raio dele aqui, ó, é igual à altura. É como se aqui fosse um quadrado, certo? Então quando eu colocar aqui, ele vai encaixar perfeitamente. Vai ficar aqui, vai ficar uns cantos aqui, ó. Ou seja, ele vai ficar mais ou menos isso, ó. Digamos que eu tire aqui essa parte aqui da frente. Eu vou colocar de uma cor cinza para ficar mais claro o que vai aparecer, ó. Se eu tirar uma face dessa aqui, ó, eu teria isso. Um quadrado. Qualquer face aqui é um quadrado. Quando colocarmos aqui o cilindro dentro desse cubo, o que vai ficar aqui, ó? É como se eu jogasse daqui no fundo. Eu vou ter um círculo aqui, ó. Porque aqui, ó, a base dele é um círculo. Então, quando eu vou, como se eu estivesse vendo uma vista aqui superior. Então, eu vou ter um círculo aqui, ó. Então, eu vou ter isso, ó. Certo? Como se eu estivesse olhando esse cubo de cima com o cilindro dentro. Então, eu vou conseguir enxergar isso aqui. Então, o que ele quer, ó? Ele quer o volume do cubo não preenchido. Então, essa parte aqui, ó, ela vai preencher o cubo. Então, o volume não preenchido é essa parte aqui que foi em cinza, certo? É como se ficasse um vagão nessas partes que está em cinza. Então, ele quer o volume que ocupa nessa parte em cinza. Então, o que nós vamos fazer aqui, ó? Primeira coisa, vamos pegar as dimensões. Ele fala que o cubo aqui, ó, a aresta dele mede 2A. Então, quer dizer, todos os lados dele mede 2A. Certo? Então, tudo mede 2A. Ele fala que o cilindro ele é equilátero. Então, quando o cilindro é equilátero, quer dizer o quê, ó? Que a altura dele aqui, ó, é 2A. A altura dele é 2A. Consequentemente, como ele é equilátero, aqui, ó, o diâmetro da base tem o mesmo valor da altura. Também mede 2A. Então, já tiramos aqui o seguinte. Se o diâmetro da base é 2A, quanto é que mede o raio aqui, ó? O raio ele é metade do diâmetro. Então, o raio é 2A dividido para 2. Então, o raio aqui mede A, certo? Então, o raio do cilindro mede A. E a altura do cilindro aqui, ela mede aqui, ó, 2A. Esses dados aqui são importantes. A aresta do cubo mede 2A. Então, o que precisamos saber aqui, ó? Ele quer saber o volume do cubo não preenchido. Então, a gente tem que saber qual é o volume do cubo, calcular o volume do cubo e calcular o volume do cilindro. Quem é o maior? Olha só, o que vai sobrar aqui? Vai sobrar essas partes abertas aqui no cubo. Então, o volume do cubo ele é maior do que o volume do cilindro aqui nesse caso. Então, nós vamos ter que fazer a diferença do volume do cubo menos o volume do cilindro. Nós vamos ter que fazer isso aqui para saber quem é essa parte que ficou em cinza aqui, ó. Certo? Então, vamos lá. Nós precisamos dos dois volumes. Então, primeiro, volume do cubo. Como é que a gente calcula o volume do cubo? É a aresta elevado a 3. Quanto é que vale a aresta do cubo? Está aqui, ó. Ela mede 2A. Então, eu tenho 2A elevado a 3. Ou seja, é 2 elevado a 3 vezes o A elevado a 3. Quanto vale 2 elevado a 3? Ó? 8. O A elevado a 3 a gente só repete. Então, A elevado a 3. Depois eu preciso de quem? Ó? Do volume do cilindro. Como é que a gente calcula o volume do cilindro? Ó? O volume do cilindro quem é? Ó? É a área da base multiplicado pela altura.
A área da base, ó, é π vezes seu raio ao quadrado. Só que o raio do cilindro vale quanto? Ó? Tá aqui, ó. Vale A. Então, π vezes A ao quadrado. Vezes sua altura. Quanto é a altura do cilindro? A altura do cilindro, ó, ele mede, ó, 2A. Tá aqui. Então, vezes 2A. Então, o que eu tenho aqui? Ó? A ao quadrado vezes 2A. Eu tenho 2A ao quadrado vezes A, dá A elevado a 3. Aí, vezes o π. Pronto, eu tenho o volume dos dois. Daí eu calculo o que eu quero. O que é que eu quero? Eu quero o volume não preenchido. Então, volume não preenchido, vou botar assim, não preenchido, vou botar não P, ele vai ser igual a quem? Ó? O volume não preenchido ele vai ser o volume do cubo, ele é a diferença do volume do cubo menos o volume do cilindro. Então, quanto é o volume do cubo? O volume do cubo é 8A elevado a 3, menos o volume do cilindro é 2A elevado a 3 vezes π. Agora é o seguinte, ó, não tem nenhuma equação com essa resposta. Então a gente tem que trabalhar mais, ó, esse resultado. Verifica o seguinte, ó, quem é 8A elevado a 3? Quem é o número 8? O número 8 eu posso escrever ele como sendo 4 vezes 2. Aí eu só repito A elevado a 3. Ó. Porque 4 vezes 2 eu tenho um 8. Aí ficaria com 8 elevado a 3. Voltaria para a mesma função. Ó. Menos. Vou só repetir aqui. Ó, 2A elevado a 3 vezes π. Olha o seguinte aqui. Ó. Aqui nesse termo, ó, eu tenho esse valor 2A elevado a 3. E aqui também eu tenho ó, 2A elevado a 3. Ou seja, esse fator é comum. Como ele é comum, eu posso colocar ele aqui em evidência. Ó, 2A elevado a 3. Aí abre um parêntese. Quem está multiplicando esse 2A elevado a 3 aqui no primeiro termo ó, é o número 4. Então, vem para cá esse 4. Repete sinal de diferença, ó, menos. Aí eu venho para o segundo termo. Quem é que está multiplicando esse 2A elevado a 3 que eu coloquei em evidência aqui? Ó? É a variável π. Então, eu repito aqui a variável π. Pronto, fecha o parêntese. Então, quer dizer que o volume não preenchido ele é dado por 2A elevado a 3, que multiplica 4 menos π. Resposta, 2A elevado a 3, 4 menos π, letra B. Ok? Então, resposta da questão, letra B. Então, questão encerrada.